A graça e a paz, povo de Deus, como vai? Pastor André Pena. Com grande alegria nós estamos novamente para trazer mais um assunto que pode trazer grande edificação para a sua vida. Estamos começando uma nova aula da matéria Fruto do Espírito. E cremos que Deus hoje vai fazer coisas insondáveis, vai trazer riquezas insondáveis que estão ocultas e vão puxar de dentro de você aquilo que já foi implantado em você. A palavra de Deus em Tiago diz que nós temos que receber com mansidão a palavra que já foi enxertada em nós. Então esta palavra ela já foi enxertada em você. Quando você começa a se expor a esta palavra, aquilo que já está dentro de você começa a brotar. Luz começa a chegar e você começa a manifestar a glória de Deus. É um novo tempo, um tempo de preciosas e grandíssimas riquezas e verdades para ser entregue a você, para que você venha mover verdadeiramente a glória de Deus. A partir de agora, nós começaremos a falar do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é algo que foi enxertado em você e nós vamos trazer essas riquezas para você, essas informações para você. Abra os olhos do teu coração, abra o teu espírito, peça que o Senhor Jesus venha abrir o teu entendimento para que você venha entender de fato esta palavra que vai ser pregada em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, graças nós te damos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade e o Senhor preza, o Senhor vela para que a Sua Palavra se cumpra na íntegra, Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós. Eu oro para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, em seu conhecimento, abra os olhos do nosso espírito, para que a gente venha entender o nosso chamado, a nossa herança, e o poder de Deus operando na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta a Tua glória em nós, em nome de Jesus. Algo muito interessante que eu estava orando agora e o Senhor trouxe, fale um pouco a respeito dessa oração que Paulo fez, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, abra os nossos olhos espirituais para que a gente entenda o nosso chamado, a nossa herança e o poder de Deus operando na nossa vida. Todos nós, quando recebemos o Espírito de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que significa isso? Nós recebemos o poder, isso é um poder de transformação. De dia após dia, com o mover do Espírito Santo, uma transformação está se dando em nossa vida. Todos os dias nós estamos sendo transformados. É um poder transformador que está se movendo em nós. Dia após dia nós estamos sendo transformados na imagem conforme a semelhança do Filho de Deus. Então, quando nós recebemos, deu-lhes o poder, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, a cada dia nós estamos sendo transformados na imagem conforme a semelhança do Filho de Deus. Por isso que Paulo, ele olha e fala assim, eu oro ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, para que em seu conhecimento ele abra os olhos do nosso entendimento. Para quê? Para que a gente entenda o nosso chamado. Qual o nosso chamado? Todos os homens e mulheres têm um chamado. Qual o chamado? Qual é o nosso chamado? Resplandecer como num espelho a glória de Cristo. Todos nós fomos chamados para sermos transformados dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, para resplandecermos como no espelho a glória de Cristo. Em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida, todos os dias, estão sendo trabalhadas por Deus para resplandecer a glória de Cristo. E a criação geme, esperando a manifestação de homens e mulheres de Deus que dia após dia estão sendo transformados
na imagem conforme a semelhança do Filho de Deus. Então, o nosso chamado é resplandecer como no espelho. Quando nós começamos a operar, nós nos tornamos filhos de Deus dia após dia. E com isso, pelo fato de dia após dia nós estarmos nos tornando mais e mais os filhos de Deus, parecidos com a imagem e semelhança do Filho de Deus, existe uma herança que foi conquistada na cruz. E glória a Deus que essa herança que foi conquistada na cruz independe da nossa transformação. Ela já foi estabelecida por Cristo. E Paulo ora e fala assim: eu oro para que os olhos do entendimento deles sejam abertos, para que eles entendam a herança. Pelo fato de nós não entendermos a herança pela qual nós recebemos do Senhor, porque não entendemos a herança que nós recebemos de Jesus, infelizmente nós não conseguimos viver o melhor de Jesus. Porque não compreendemos a herança, não compreendemos aonde nós somos colocados. Nós somos colocados num lugar de paz, num lugar de justiça e num lugar de alegria. O reino de Deus é esse lugar. E naturalmente, com a manifestação do fruto do Espírito operando, como você operando o fruto do Espírito, como não existe nenhuma condenação, normalmente essa manifestação vai ser estabelecida mais e mais a paz, a justiça e a alegria. Não existe condenação quando nós estamos movendo dentro do fruto do Espírito. Algo muito interessante que eu estava estudando, estava percebendo, a palavra quando fala que nós recebemos o fruto do Espírito, o Espírito aqui está com letra maiúscula. Então é o fruto do Espírito Santo de Deus. Quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos o direito de nos tornar filho de Deus. Dia após dia nós estamos nos tornando a imagem conforme a semelhança, estamos crescendo, nós recebemos o direito de nos tornar filhos de Deus. Quando nós recebemos esse direito, automaticamente o Espírito Santo veio morar em nós. Com isso, todo aquele benefício, toda a herança que foi conquistada por Jesus na cruz, também nós recebemos. Eu vou ler um capítulo, o capítulo 1 de 2 Pedro, e vou dissertar algumas coisas, dizer algumas coisas que são muito importantes para a nossa vida. Para que a gente venha a entender de fato aquilo que nós recebemos, para que a gente venha a se mover de fato. Somos filhos de Deus e dia após dia estamos crescendo no Senhor, estamos avançando no pleno conhecimento de Deus. Essa é a vontade de Deus, que todos nós fôssemos salvos e tenhamos o pleno conhecimento, ou seja, o pleno conhecimento ele vem dia após dia, de acordo com que a gente vai se expondo à palavra de Deus, ela vai trazendo luz e entendimento, ela vai quebrando toda a cegueira espiritual que infelizmente tinha sido estabelecida em nós. Lá em 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século tinha cegado o entendimento de todos nós, mas quando a gente começa a se apresentar pela palavra de Deus, começa a luz irradiar dia após dia em nós e nós vamos caminhando até ser um dia perfeito, nós conseguiremos enxergar de fato tudo aquilo que Deus nos prometeu. Tudo aquilo que Ele colocou como herança, tudo aquilo que Ele colocou também com o poder dEle operando na nossa vida. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. A graça e a paz, existe uma forma de realmente a graça e a paz ser multiplicada na nossa vida. Ela vai ser multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Quanto mais nós vamos em direção ao Senhor, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais a gente fica parecido com Ele, e porque a gente fica parecido com Ele, a graça e a paz vão sendo multiplicadas na nossa vida. Quanto mais nós andamos em direção ao pleno conhecimento da vontade de Deus, a graça e a paz vai aumentando, aumentando, aumentando. Muitas vezes nós queremos, o homem tem uma busca incessante para conquistar as coisas. Sabe por quê? Porque tudo que a gente procura é porque a gente procura ter paz. Nós queremos um bom emprego porque a gente quer ter paz. A gente quer ter um bom casamento porque a gente quer ter paz. Nós estudamos porque nós queremos ter paz. Mas a palavra diz que a graça e a paz ela é multiplicada pelo conhecimento de Deus e do seu Filho. Quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai ficando parecido com Ele. E quanto mais a gente vai ficando parecido com Ele, mais a graça e a paz vai brotando de dentro da gente, até o momento de que a gente comece a resplandecer, como no espelho, a glória de Cristo. Vamos continuar. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Tudo que diz respeito à vida e à piedade, tudo que diz respeito à vida de Deus, à bondade de Deus, nós já recebemos. Já está enxertado em nós. Então, tudo que nós precisamos para viver uma vida plena, abundante e alegre e manifestar de fato o fruto do Espírito, já nos foi entregue. E dia após dia aquilo vai aumentando, sabe como? Quando a gente vai se expondo de verdade à palavra de Deus, vai se expondo e o sol vai brilhando, vai se expondo e nós vamos crescendo, vai se expondo e toda a criação vai percebendo que verdadeiramente filhos de Deus estão se levantando na terra. Homens que procuram viver a integridade, a fidelidade, a lealdade e a humildade de Cristo, porque dia após dia eles estão sendo transformados. Então, tudo que diz respeito à vida, para que a gente tenha uma vida plena e abundante e que nenhuma condenação há, já está em nós, já nos foi dada. A vida de Deus já está em nós e nós precisamos saber desenvolver uma vida exatamente do ponto em que Deus estabeleceu. A palavra de Deus é o nosso ponto de partida. Tudo na nossa vida nós temos que partir desta palavra, porque ela é o fundamento. Cristo é o fundamento. Então, é do fundamento que a gente parte para construir um edifício bem ajustado, com juntas e medulas. Então, é do fundamento que a gente parte, de Cristo. Tudo que for se mover na nossa vida, tem que partir de algum lugar. E qual é este lugar? Cristo. Tudo que diz respeito à nossa vida, a uma vida plena e abundante, nós já recebemos de Cristo. Tudo que diz respeito à bondade de Deus, nós já recebemos de Cristo. Precisamos aprender a desenvolver uma vida que vá nos levar a manifestar a glória de Cristo. O problema hoje é que muitas vezes a gente não está sabendo desenvolver essa vida, não está sabendo manifestar esta vida. Estamos no reino de Deus, estamos num lugar de paz, de justiça e de alegria, mas não sabemos desenvolver essa vida. Por quê? Porque não conhecemos e nem entendemos. E principalmente não praticamos aonde nós estamos colocados. As leis e os estatutos que nos foram entregues pelo Senhor para que a gente viva uma vida plena e abundante em Deus. Vamos continuar.
pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ele nos fez participantes da natureza divina. Olha só, grandíssimas e preciosas promessas estão chegando até nós. Por quê? Porque Ele nos fez participantes da natureza divina. O que quer dizer isso? Teve alguma aula em que eu expliquei um pouco sobre isso, sobre a importância de nós, para a gente se mover da maneira correta em Deus, toda vez que nós tivermos dúvida, nós temos que voltar para o início. Volta para o início de tudo, lá para Gênesis. Quando a gente volta para Gênesis e percebe exatamente a criação, entende como tudo foi lá no princípio, e vem para hoje, traz esse entendimento, a gente percebe que existe uma expectativa da criação, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque a criação está gemendo, porque algo a expôs a uma vaidade, não por sua culpa, mas ela foi exposta a uma vaidade, e quando ela foi exposta, ela foi cega nesse entendimento, e por isso ela não consegue desenvolver a vida de Jesus. Mas quando Deus criou o homem, Ele olhou para Adão e falou: Adão, domine, governe, sujeite. Você está vendo todos os peixes, todas as árvores, tudo que está aí, tudo foi criado para te servir. Tudo isso foi criado para te servir. Adão tinha esse pleno conhecimento, mas infelizmente Adão, se deixou ser enganado, e quando ele se deixou ser enganado, ele caiu. E houve a queda do homem, e o homem foi separado de Deus, e a gente sabe dessa história, o homem ficou morto. Glória a Deus por Cristo Jesus, que Deus trouxe Cristo Jesus, e Cristo Jesus nos deu o direito de termos de volta tudo aquilo que tinha sido perdido. Então, em Cristo Jesus, hoje nós temos o direito. E Ele está dizendo aqui, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Quais são essas grandíssimas e preciosas promessas? Gálatas, capítulo 3, versículo 13, fala sobre elas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, para que viesse a nós a bênção de Abraão em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Ou seja, duas grandíssimas e preciosas promessas. A primeira promessa foi a que Ele fez para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas. Então Ele falou assim: olha, Abraão, eu vou te dar uma promessa terrena, natural, e essa promessa natural, não se preocupe, eu vou entregar também. Gálatas 3 nos mostra isso. Eu vou dar o direito também dos meus filhos, da igreja, ser participante da promessa de Abraão, ou seja, uma promessa em relação à terra. E a fim de que eles recebessem pela fé a promessa do Espírito, como diz Hebreus, são superiores promessas. Além do Senhor nos fazer participantes dessa promessa de Abraão, Ele nos fez participantes também de uma promessa no Espírito. E qual é esta promessa no Espírito? Além de recebermos o Espírito Santo, Ele arrancou da gente a natureza demoníaca, Ele arrancou de nós a natureza humana, a natureza satânica, e estabeleceu uma nova natureza, a natureza divina. Hoje nós somos participantes, coparticipantes da natureza divina. O que é ser um coparticipante? É ser participante juntamente com. Ou seja, juntamente com Deus, você é participante da natureza dele. Nós todos hoje temos uma participação direta da natureza de Deus, operando em nós.
O fato de que muitas vezes nós ainda não conseguimos desenvolver essa natureza divina é pelo fato de que de fé em fé, de glória em glória, nós estamos sendo transformados na imagem do Filho de Deus. E porque ainda não estamos transformados da maneira eficaz, é que muitas vezes nós plantamos na carne, colhemos corrupção, porque nos movemos na obra da carne. Mas de fé em fé, quando nós estamos começando a entender, nós começamos a ser guiados pelo Espírito de Deus. E quando somos guiados pelo Espírito de Deus, começamos a plantar no Espírito, e quando começamos a plantar no Espírito, colhemos paz e vida eterna. Então, o que está acontecendo dia após dia, nós estamos crescendo, indo em direção ao Senhor. O homem exterior se corrompe todos os dias, mas o interior, todos os dias, de fé em fé, ele está sendo transformado. Nós somos participantes das grandíssimas e preciosas promessas. A promessa do Espírito, dele arrancar de nós uma natureza caída e estabelecer uma nova natureza, de nos fazer uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Nos tornar boas criaturas, feitas para toda boa obra. Simplesmente, o Senhor nos colocou numa nova posição e a gente tem que saber desenvolver. Entendendo que somos participantes, coparticipantes da natureza de Deus. Daquele que nos chamou, para que por elas fiquei participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Simplesmente Ele nos fez escapar, Ele nos arrancou de toda a corrupção que havia no mundo. E com isso nós começamos a desenvolver uma vida alinhada à vontade de Deus. E quando nós recebemos essa natureza divina, nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos membros de Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 6 diz que nós nos tornamos um com Deus. Nós somos um só Espírito com Deus. E porque nós somos um só Espírito com Deus, temos a natureza de Deus, então somos templos do Espírito, então movemos o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? São as qualidades e as riquezas insondáveis que está no Espírito Santo, que nós não tínhamos a capacidade de produzir, porque a nossa natureza, antes de confessarmos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, era uma natureza caída, mas glória a Deus, quando nós confessamos Jesus, essa natureza foi arrancada, foi extirpada, foi aniquilada da nossa vida, e nós recebemos a natureza de Deus, com isso a capacidade do Espírito de produzir o fruto. Nós temos hoje uma capacidade que não tínhamos de produzir o fruto do Espírito. Porque são as qualidades do Espírito. E dia após dia nós precisamos ter a mente renovada, como Paulo fala, nós precisamos ter a mente renovada para quê? Para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que sair posição de estarmos na forma do mundo, porque quando ele fala não vos conformeis, ele está dizendo não seja participante da forma do mundo, não entre na forma do mundo, a forma do mundo já não te cabe mais, ela é pequena e ela é medíocre, ela não te cabe mais. A forma do mundo, se você tentar se encaixar, vai doer. Por quê? Porque você é maior. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. O mundo jaz no maligno e o mundo jaz em trevas. Ele está numa destruição e você está na luz. Então, como você está na luz, a sua forma é muito maior. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Então, você não cabe mais. Nós
não cabemos mais nas obras do mundo. Porque dia após dia nós estamos nos tornando amigos de Deus. E quanto mais nós nos tornamos amigos de Deus, mais nos tornamos inimigos do mundo. E o mundo não vai nos aceitar. Porque o mundo não aceita as coisas que são do Senhor. É loucura para eles. É loucura para o mundo ver de fato pessoas se moverem cheias do poder de Deus. Mas nós recebemos o poder, fomos arrancados e estamos recebendo grandíssimas e preciosas promessas todos os dias. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Olha assim, e vós também, pondo nisto toda a diligência, ou seja, nisto o quê? No que nós temos que pôr toda a diligência? O que nós temos que fazer com grande atenção? O que nós temos que prestar bastante atenção? Exatamente nisso tudo que a gente recebeu do Senhor. Nessa vida de Deus, nessas grandíssimas e preciosas, a maneira de se mover no reino de Deus, nós temos que nos mover com diligência, com prudência, entendendo que tudo que diz respeito à vida e à piedade nós já recebemos, então nós temos que ser diligente na nossa maneira de viver. A nossa maneira de viver vai sempre resplandecer a glória de Cristo. Por isso nós temos que pôr toda a diligência. E quando a gente põe a diligência, quando a gente faz isso com finco, quando a gente faz isso com força, quando a gente faz isso com sabedoria, buscando sempre em Deus a sabedoria, nós temos que acrescentar à vossa fé a virtude, a sabedoria. A nossa fé, ela vai se mover exatamente debaixo do poder de Deus e da sabedoria de Deus. A nossa fé ela precisa ser equilibrada, se movendo exatamente debaixo do poder de Deus e da sabedoria de Deus. Nós precisamos fazer as coisas com diligência, com sabedoria, com entendimento, colocar dia após dia mais diligência na nossa maneira de viver. Não podemos viver como quem não tem um Senhor, quem não está de fato estabelecido no reino de Deus. Nós temos que viver com diligência, entendendo e acrescentando à vossa fé o poder de Deus, a sabedoria de Deus e a virtude, o entendimento. A virtude, o poder, a sabedoria, nós temos que colocar o entendimento. Por quê? Porque sem entendimento o meu povo tem sido levado cativo. Sem entendermos aquilo que de fato foi estabelecido, desde o versículo 2 até agora, sem entendermos que a graça e a paz nos é multiplicada pelo conhecimento de Deus, e pelo conhecimento de Deus, Deus nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, que recebemos grandíssimas e preciosas promessas. Quando nós não entendemos, não colocamos a virtude e na virtude o entendimento para se mover exatamente como Deus quer que a gente se mova. Eu estou falando do fruto do Espírito, eu estou falando como a gente tem que se mover entendendo o que recebemos. Colocar no poder e no poder e no conhecimento, na sabedoria, o entendimento. E no entendimento, a temperança. Olha só que coisa, se você prestar atenção no que eu estou lendo, veja que o Senhor está falando aqui do fruto do Espírito. Veja que Ele está falando aqui da virtude, Ele está falando do entendimento, Ele está falando da sabedoria, Ele está falando da temperança, Ele está falando aqui da temperança, a paciência. Ele começa a dizer, olha, você precisa
entender como se mover, colocando a virtude, colocando a temperança, colocando a sabedoria, colocando o entendimento. Com tudo isso, você precisa ser temperado, precisa ser uma pessoa equilibrada. Tudo isso é fruto do Espírito. Ele está dizendo, olha, você precisa, diante de tudo isso, todo esse quadro que Deus montou para você, você precisa ser equilibrado. E com o equilíbrio, você precisa ter paciência. Por que paciência? Porque a paciência vai gerar exatamente, você vai começar a perceber o tempo em que as coisas estão se movendo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós precisamos entender aonde nós fomos colocados. Quando você entende exatamente em relação à paciência, quando você compreende, por exemplo, Gálatas capítulo 4, versículo 1, versículo 1, que diz que enquanto o herdeiro ainda é menino, mesmo sendo o dono de tudo, não difere em nada do servo, estando debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Quando a gente entende isso, a gente começa a se mover com paciência. Por quê? Porque entendemos que nós ainda não somos maduros o suficiente para receber tudo aquilo que Deus nos deu. Tudo aquilo que Deus nos deu, nós não estamos prontos para receber e manifestar tudo aquilo que Deus nos deu. Por isso que Deus está falando, olha, tenha paciência. Coloque nesse pacote todo do reino de Deus que eu estabeleci na tua vida, tenha calma e paciência. Seja temperado e tenha paciência. Porque não entendemos, nós muitas vezes estamos plantando na carne, estamos colhendo corrupção, mas de fé em fé, de glória em glória, nós estamos sendo transformados. Mas a cada dia Deus deseja que a gente cresça, avance, até alcançar a estatura de filho de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa, reino de Deus é lugar de crescimento, reino de Deus é lugar onde nós partimos da palavra e alcançamos lugares muito altos. Nós partimos como bebês espirituais que não entendem nada, e o desejo de Deus é que a gente alcance a imagem do Filho de Deus. Precisamos crescer, mas para isso nós precisamos ter paciência, e a paciência, a piedade. Simplesmente com a paciência nós vamos gerar a tranquilidade, a piedade, o amor, a bondade. Não vamos deixar simplesmente as coisas externas arrancarem de nós a paz que foi nos dada, porque nós nos moveremos pela bondade de Deus, nos moveremos com calma, com paciência e cheios da bondade de Deus. E na piedade, a fraternidade. A fraternidade é simplesmente, nós entenderemos que nós estamos num contexto, o nosso contexto em que nós vivemos hoje é um contexto de pessoas. Nós não vivemos só, o nosso contexto é um contexto coletivo. Então, quando nós compreendemos realmente as riquezas insondáveis que foram nos entregues no reino de Deus e que nós estamos estabelecidos neste lugar que é o reino de Deus, hoje nós nos movemos exatamente com virtude, com sabedoria, com entendimento, com conhecimento, com calma, com paciência, com bondade e transmitindo tudo isso no meio coletivo. As pessoas, levando as pessoas simplesmente o amor de Deus e da fraternidade, e com a fraternidade o amor. Então, o contexto
do que Pedro está dizendo aqui é: o reino de Deus tem que manifestar, tudo que nós recebemos tem que manifestar de tal forma que no final nós temos que liberar o amor para a vida das pessoas e elas serão totalmente transformadas. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se aumentar em nós o fruto do Espírito, se aumentar em nós a paciência, a virtude, a temperança, a piedade, a fraternidade e o amor, não se preocupe, não se preocupe. Não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não ficaremos estéreis no pleno conhecimento. E o que é esse conhecimento? É simplesmente a revelação de Cristo em nós. Deus conseguir simplesmente refletir como no espelho. O conhecimento do nosso Senhor Jesus é refletir como no espelho. Não vai ficar estéril. A gente vai dia após dia crescendo e manifestando a glória de Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas. Quais coisas? O fruto do Espírito. Aquele que não há, que essas coisas não estão operando, aquele em que a paciência não está operando, a virtude não está operando, a fé não está operando, a temperança não está operando, a piedade não está operando, a fraternidade e o amor não está operando, ele é cego. Porque aquele em quem não há estas coisas é cego. Nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Ele é cego, ele não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz, porque ele logo esquece da purificação dos seus pecados. Ele esquece daquilo que Jesus fez para fazer com que ele viva uma vida plena e abundante. E o mais tremendo aqui é que ele está falando com homens e mulheres de Deus que confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele está falando aqui, olha, você precisa desenvolver uma vida alinhada ao fruto do Espírito. As qualidades insondáveis do Espírito de Deus foram colocadas e enxertadas em você, e você precisa desenvolver, nós precisamos desenvolver essa vida alinhada ao fruto do Espírito, porque senão nós seremos cegos e esqueceremos logo da purificação do nosso pecado. Esquecemos do que Jesus fez, mas muitas vezes estamos dando glória a Deus, muitas vezes estamos com mãos erguidas adorando ao Senhor, mas esquecemos da purificação dos nossos pecados. E o conhecimento de Jesus nunca vai ser revelado de fato para nós, porque se nós estamos praticando as obras da carne, se não estamos nos movendo alinhados ao fruto do Espírito, infelizmente, é isso que está acontecendo. Por isso que a palavra diz que nos últimos dias, o amor de muitos esfriaria. Mas ele está falando com a igreja. O amor de muitos quem? A igreja. Mas glória a Deus por Cristo Jesus, que Romanos capítulo 5, versículo 5 diz que o amor foi derramado, o amor do tipo de Deus foi derramado em nós. E nós precisamos desenvolver uma vida alinhada ao fruto do Espírito. Se nós desenvolvermos uma vida alinhada ao fruto do Espírito, não se preocupe.
coisas grandiosas acontecerão, sinais acontecerão, prodígios acontecerão. Por que será, irmãos, que nesses últimos dias nós não estamos vendo tantos sinais, tantos prodígios, tantas maravilhas acontecerem? Porque a igreja perdeu o princípio básico: se mover guiado pelo Espírito Santo, manifestando o fruto do Espírito que foi enxertado em nós. Mas glória a Deus por Cristo Jesus, porque em Jeremias ele disse que nos últimos tempos ele levantaria pastores segundo o seu coração, para guiar o povo de Deus no caminho certo. Um grande e poderoso avivamento está por vir. Deus vai fazer algo muito poderoso na terra. E existe uma expectativa da criação, esperando a manifestação de homens e mulheres de Deus que estão dispostos a viver isso aqui. A vida e a piedade, as grandíssimas e preciosas promessas que foram nos entregues, pelo pleno conhecimento de Cristo, pelo pleno conhecimento de Deus, nós nos moveremos. Deus está contando conosco, Deus está contando com a igreja. A multiforme sabedoria de Deus vai ser revelada através da igreja de Cristo. Deus está contando com a igreja. Os homens estão contando com a igreja. A criatura está gemendo, esperando a manifestação. A criatura está querendo, toda a terra está gemendo, esperando assim: eu quero entregar tudo aquilo que Deus estabeleceu aqui, as riquezas nesta terra, eu quero entregar para os filhos. Mas eu preciso reconhecer filhos que se movem segundo o amor de Cristo. Seremos conhecidos como filhos de Deus quando nos movermos no amor. O amor que já nos foi entregue. Nós precisamos todos os dias. Romanos capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Deus simplesmente estabeleceu o Espírito Santo, nos deu o Espírito Santo, confirmou o Espírito Santo, nos selou com o Espírito Santo. Quando o inimigo olha para nós, ele vê um selo do Espírito Santo em nós. Foi nos entregue, foi derramado, foi outorgado, falou, pertence a eles. Foi entregue para nós o Espírito Santo, foi derramado em nós. Existe um selo, nós todos pertencemos a Ele. E simplesmente o mundo, a terra, a criatura está gemendo, esperando a manifestação de homens e mulheres de Deus que querem viver o melhor de Deus. O amor de Deus é a própria natureza de Deus. Deus é amor. Quem não conhece Deus não conhece o amor, porque Deus é amor. Deus é um Deus de amor. 2 Coríntios 13, versículo 11. Quanto mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor, de paz, estará convosco. Olha só, nós temos que viver em paz com os nossos irmãos. E quando nós vivemos em paz, lembra o que eu li aqui em 1 Pedro? Quando em 2 Pedro, quando nós começamos a viver de fato o fruto do Espírito, o Deus de paz, quando nós temos paciência, quando nós temos longanimidade, quando nós temos bondade, quando nós temos temperança, fraternidade, o Deus de paz, Ele habitará conosco. Ele estará conosco para sempre. Desenvolver o fruto do amor. Deus nos amou com grande amor.
O amor que Ele nos amou foi tão grande que Ele enviou o Seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! A vida eterna do Senhor está operando em nós. Glória a Deus por isso, porque nós entendemos o que Ele fez e nós amamos ao Senhor. Ele nos amou quando estávamos todos mortos nos nossos pecados e nos nossos deleites. Ele nos amou primeiro. Ele nos deu vida juntamente com Ele. Jesus morreu e ressuscitou, e nós morremos e ressuscitamos juntamente com Ele na cruz. É um novo tempo. É um novo tempo em que Ele veio e, para a glória de Deus, Ele provou o amor que Ele tem conosco na cruz. Romanos capítulo 5, versículo 8, ele diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, Ele provou, Ele pegou o seu único filho e colocou, não poupou o seu único filho por amor de nós. Ele não poupou o seu filho e provou, entregando Jesus na cruz. E Ele derramou esse amor em nosso coração. Então nós temos que desenvolver o amor de Deus. Ele é universal, foi para todas as pessoas. Foi para todo aquele que nele crê. Não foi para algum só. Deus não escolheu uns poucos. Quando a palavra fala de predestinou, Ele nos predestinou antes da fundação do mundo, para sermos a imagem conforme a semelhança. Não foi para ser alguns salvos e outros não salvos. Não, Ele nos predestinou antes da fundação do mundo, foi para a manifestação da glória de Deus na terra. Aleluia! Quando nós entendemos isso, nós entendemos o quanto o seu amor é bondoso e é misericordioso. Efésios 2, versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. Ele é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que Ele nos amou. Pai, graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Esta é a palavra da verdade, Pai. E esta palavra, Senhor Jesus, tem mudado a cada dia mais e mais a nossa vida. Deus, que o fruto do Espírito seja manifestado em nós. Que a nossa vida verdadeiramente seja para louvor e glória do Teu nome. Que tudo que a gente fizer, Senhor Jesus, o Teu Filho, Pai, seja manifestado em nós. Que o Teu Espírito exale o bom perfume através da nossa vida, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos por esse tempo. Manifesta a Tua glória. O Teu amor foi derramado em nós. O amor de Deus é um amor inseparável. Pai, em nome de Jesus, manifesta em nós o peso da Tua glória. Cobre-nos com Teu Espírito, Senhor Jesus, e honra cada um de nós, Pai, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus.